Primeiro passo que eu vou fazer é começar. Força. Bom dia a todos. Vou me apresentar, não sei se todos me conhecem, né? Meu nome é Senise, eu sou supervisora de ensino e a supervisora responsável pelo projeto. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Sim. Maravilha. Sim. Eu estou acompanhada da PEC Milene, de língua portuguesa, da PEC Bárbara, de matemática, né? Nós faremos essa formação hoje, ela é uma formação bem breve, em seguida nós teremos outra reunião, tá? Mas não podíamos deixar de conversar com vocês um pouquinho, especialmente neste retorno, porque segunda-feira começam as avaliações diagnósticas adaptativas. Nós vamos falar melhor disso no decorrer da formação, tá? Infelizmente, nós não teremos muito tempo para tirar dúvidas no pós-reunião. Por isso, eu já pedi para que vocês fossem antecipando, né, as dúvidas, para que nós tentássemos saná-las no maior número possível durante a reunião. As agendas de vocês estão apertadas, as nossas também. Então, a gente está tentando trabalhar da melhor forma possível, né, atendê-los, mas se ficar alguma coisa que não seja, alguma dúvida que não seja atendida na reunião, podem depois encaminhar no nosso grupo de WhatsApp, que nós vamos respondendo, tá? Se eu não sei, as meninas sabem, se elas não sabem, e eu também não, a gente busca ajuda com São Paulo, mas deixar vocês sem resposta nós não deixamos. Às vezes tarda um pouquinho a nossa resposta, porque nós dependemos de vez em quando dos órgãos lá da SEDUC. Mas vi que vocês ficarem sem resposta não, tá bom? Então, desejo a todos uma ótima formação
Estamos com todas as escolas com representante? Eu acho que só faltou a Baida. Tem alguém da Baida? Por favor, poderia abrir o microfone e falar? Tem alguém da escola Baida presente? Não? Ninguém, nenhum representante da escola Baida? Fala para Perde. Pode fazer um joinha, por favor? Reagir. Levantar a mão, alguma reação. Não? Só da Baida? Eu acho que sim, Cardoso. Do Cardoso de Almeida tem? Noemi? Assim, Ah, tá. Não estou conseguindo te ouvir, tá, Noemi? Está cortando a sua fala e dando muito eco. isso aqui é ruim mesmo, mas é porque eu tô aqui. Tá. Tá bom, muito obrigada. Então, só da Baida. Bom, eu passo a palavra então para a Milene, nosso tempo é curto, tá? Até para não tomar também muito tempo de vocês. Fizemos uma formação linda, acredito que vocês vão gostar, porque foi fundamentada na formação que eu recebi a semana passada em São Paulo e nas dúvidas que vocês já nos trouxeram. Então, desejo a todos nós uma excelente formação, um excelente recomeço de ano letivo, uma retomada maravilhosa e que tenhamos um segundo semestre muito abençoado. Bom dia, eu sou a Milene, sou a PEC Milene. Então, nós vamos conversar aqui um pouco sobre o projeto Tutor e esses rumos, né, para o segundo semestre desse projeto. Essa reunião está sendo gravada também, depois nós iremos disponibilizar para vocês tanto a gravação quanto a apresentação desse PowerPoint, tá? Nós iremos colocar lá no grupo para vocês. Então, eu vou apresentar aqui alguns tópicos principais. Nós também pegamos bastante das questões que vocês colocaram lá no grupo. E aí vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, para poder falar e tirar dúvida durante a minha fala, tá? Não tem problema. E também colocar lá no chat as perguntas. E aí a Bárbara está aqui conosco, ela também vai direcionando as perguntas, tá bom? E pode fazer aqui durante a apresentação para não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar aqui falando um pouco da avaliação diagnóstica adaptativa final que vocês realizaram, né, com os estudantes. Nós enviamos no e-mail da escola esse resultado, essa planilha com os resultados da avaliação final. O que é importante ressaltar nessa avaliação diagnóstica final? Tá? Os alunos não elegíveis. O que isso significa? Que durante a avaliação, que ele vai colocando ali os níveis de dificuldade dos estudantes, se deu que ele está não elegível, é porque ele não precisa mais participar do projeto, tá? Do projeto Professor Tutor, ali no material Coruja, certo? Então, que o nível dele para esse projeto, que é que a gente trabalha aqui de forma mais basilar, no âmbito da alfabetização, ele não precisa mais estar no projeto, porque aí ele vai dar ali o lugar, a vaga para outros estudantes que estão precisando da vaga nesse momento. Então, os alunos que estiverem lá não elegíveis, ele sai do projeto e ele deve ser desenturmado, certo? Caso tenha um aluno em especial, casos pontuais, aí vocês entram em contato conosco, né, com a Celise, com a Bárbara e comigo, para a gente estudar se esse aluno permanece ou não, mas aí serão exceções, certo? E é importante que o professor faça essa análise. Do mais, nós vamos retornar às aulas do ponto onde pararam no material Coruja. Ah, Milene, mas lá na avaliação diagnóstica, o aluno que ele estava no volume 1, por exemplo, deu que ele já está no volume 2.
o que que eu faço, né? E você vai estudar se esse aluno, onde que ele parou, né? Ali dentro do que você conhece, que ele já vem acompanhando, tá? Ou você pode partir, então, do volume 2, então tem que fazer essa análise desses estudantes que irão permanecer no projeto. Tudo bem? Então, vamos aqui. Material coruja. Então, nós iremos dar continuidade no material coruja, então, com os volumes 1, 2 e 3. Então, continua, dá continuidade. Então, você tem estudantes que ainda estão no volume 1, ou no volume 2, ou no volume 3. E para novos alunos, para essas turmas, nós iremos também trabalhar com o material Coruja 4 e 5. Ele virá para nós. Certo? Então, esses alunos que foram enturmados, né, foram desenturmados, então a gente vai ter vagas. Ou aquelas turmas que estavam com poucos estudantes. Tá? Tínhamos turmas com 5, né, com 6, 8 alunos. Então, lembrando que nós temos até 15 vagas, né, para cada turma. Então, o ideal é que nós podemos aproveitar esse momento, esse projeto que é de recomposição da aprendizagem, pensando no âmbito da alfabetização. Então, o ideal é que as turmas elas estejam maiores, tá? Até estava conversando com a Senise, o ideal é que tenha no mínimo 10 estudantes, tá? No máximo 15 e no mínimo 10 estudantes, para que esse projeto, de fato, seja aproveitado, né? E que a gente consiga dar oportunidade para esses estudantes avançarem nas aprendizagens. Então, nós vamos poder que novos estudantes entrem no projeto trabalhando com o material Coruja. Lembrando que os volumes 1, 2 e 3, nós não vamos ter novos, não virar novos volumes 1, 2 e 3. O que virá novos materiais, material Coruja 4 e 5. Portanto, tem que ficar com atenção se a escola tem esse material, tá? Os volumes 1, 2 e 3 para novos estudantes que vão entrar nesses volumes, porque não virão novos. A Senise vai falar um pouquinho aqui. Nós vamos falar novamente sobre isso, mas é só para já ir fixando. O que a Milene falou aqui sobre o material 1, 2 e 3, novos alunos, né, que a escola identificar, são apenas alunos de 6º e 7º ano. Tá? Para 8º e 9º, nós teremos somente continuidade. Os alunos que estão continuarão. Não entrarão agora nesse semestre novos alunos de 8º e 9º anos. Nós vamos repetir isso no decorrer da reunião, mas era só para já que vocês fixassem essa informação, tá bom? Obrigada, Milene. Isso mesmo, são alunos novos de 6º e 7º, tá? Lembrando que é o nosso aluno ponto focal e objetivo, são 6º e 7º. 8º e 9º não entram mais. Quem já estava de 8º e 9º, continua, tá? Não entrarão novos nesse segundo semestre de 8º e 9º, eles continuam. E se tiver sobras do ano passado, já que as escolas que já estavam no ano passado, que ainda têm o material, podem utilizar esses materiais, tá? Os volumes Coruja 4 e 5 e também 1, 2 e 3. Lembrando que virão para as escolas os volumes 4 e 5. Os volumes 1, 2 e 3 não teremos volumes novos, certo? Então tem que ser o que já tem na escola. Milene, e os estudantes que já passaram para o volume 1, eles utilizam, né, é um material consumível, eles utilizam esses materiais, para utilizar, inclusive. Pode deixar que eles levem o material, se eles já fizeram lá o volume 1, sim, pode liberar para o estudante, porque o material é dele, ele consome o material, ele escreve no material. Então, pode liberar para o estudante, sim, tá? Esses livros são dele, bem? É só as sobras que nós estamos
nos referindo é aqueles livros que estão novinhos, que não foram utilizados. Mas sim, esses materiais eles são consumíveis, é para o estudante fazer lá no próprio caderno de atividades do Coruja mesmo, tá? Tudo bem, gente? Sobre esses materiais? Vamos passando aqui. Qualquer coisa, vão colocando no chat ou pode levantar a mão, tá? Agora vamos falar da avaliação diagnóstica adaptativa de entrada agora para o segundo semestre. Ela vai acontecer de 4 a 8 de agosto. Quem pode entrar no projeto nesse momento, tá? Alunos de sexto e sétimo anos, tá? Não será permitido enturmar novos alunos de oitavo e nonos, tá? No projeto usando o material Coruja. Ah, Milene, e o material Horizonte, né, que é próprio, que foi lançado? Na nossa diretoria de ensino, a única escola que foi contemplada para ampliar o projeto com material Horizonte para oitavos e nonos é a escola João Queiroz. É a única escola que ampliou. O restante das escolas, eles irão continuar, dar continuidade ao projeto apenas com material Coruja e agora com novos estudantes de sexto e sétimos anos. Os alunos que de oitavos e nonos que já estavam participando, que eles continuam elegíveis para o projeto, que já estão enturmados nas turmas, eles vão continuar da onde eles pararam, certo? Deu para entender essa dinâmica, pessoal? Reaja aí com joinha para a gente ver se vocês estão entendendo. Só colocar ali e dar uma reação com o joia. Então, Bárbara, tá? E como eu estou compartilhando, eu não consigo visualizar. Certo, gente? Deu para entender? Então, Milene, vai vir para nós aquela lista de alunos elegíveis que veio no começo do ano para a primeira avaliação diagnóstica de entrada? Não, tá? Para sextos e sétimos anos, nós não temos aquela listinha. O que vocês precisam fazer? Conversar com os professores regentes ali das turmas e fazer aquele filtro quais estudantes que estão ali elegíveis que precisam participar do projeto. Lembrando que nesse segundo semestre nós temos mais projetos de recomposição. Então, as escolas que têm sala de leitura, os professores da sala de leitura também farão um projeto de recomposição, retirando os estudantes da sala de aula, muito parecido com o projeto professor-tutor. A diferença é que vocês são professores especialistas, pedagogos, muitos são alfabetizadores. Então, como que faz essa seleção, né, para esses projetos? O aluno que vai participar do projeto tutor, ele não vai participar do projeto da sala de leitura, tá? Nós estamos falando aqui de materiais muito parecidos, iguais até, tá? Então, como selecionar? Os alunos que têm mais dificuldade, principalmente no âmbito da alfabetização, que o material Coruja ele é propício para isso, são fundamentos ali do letramento, da alfabetização, eles participam do projeto tutor. E os que têm dificuldade, mas que não é tão grave, eles vão ficar com os professores da sala de leitura no projeto Sou Mais Recomposição, certo? Então, o mesmo aluno não vai participar do tutor mais Sou Mais Recomposição, porque senão ele só vai ficar fazendo recomposição, tá? E fica muito pesado para o estudante. Então, tem que fazer essa seleção. Também tem. Então, a Denise está sinalizando aqui que nós temos, então, o projeto professor-tutor, que vai trabalhar a recomposição. Quem tem professores da sala de leitura vai trabalhar o Sou Mais Recomposição, com os professores da sala de leitura, e nas escolas PEI também terão as eletivas de língua portuguesa e matemática voltadas para a recomposição, tá? Todas trabalhando basicamente os mesmos materiais aqui do nosso projeto. Então, o aluno vai só participar de um projeto de recomposição, por isso que
precisa organizar, principalmente o papel dos coordenadores, né, que estão presentes aqui nessa reunião, para organizar quem são esses alunos e para quais projetos de recomposição eles irão, tá? Então, não pode, aluno só vai participar de um projeto de recomposição. Aí nós temos uma pergunta. Isso, essa avaliação é só para os alunos que vão entrar nos sextos e sétimos? Sim. Pode ser. A avaliação diagnóstica adaptativa que virá para oitavos e nonos anos. Tá? Para sextos e sétimos, a orientação é que a escola faça a avaliação, mas sem a lista não virá uma lista nova de alunos. Bom, na sede, nós teremos uma lista de alunos para avaliação adaptativa, indicação, somente do oitavo e nono ano. Então, quem receberá essa lista? Apenas João Queiroz. Tá? Sextos e sétimos anos, a escola não receberá lista, mas a escola fará o levantamento dos alunos que ela acredita serem, né, compatíveis com o projeto, que tem necessidade de participar do projeto, e aí eles fazem também essa avaliação, tá bom? Os que já estão no projeto, que fazem, então, sextos e sétimos. Os que já estão no projeto não precisam fazer nova avaliação, eles já estão, Dandara. Você já tem o ponto de parada deles no primeiro semestre e já deve ter iniciado, né, o ponto de partida deles agora no segundo semestre, exatamente no mesmo ponto que o aluno parou quando entraram as férias, tá? Quem já está no projeto não precisa fazer avaliação. A avaliação é só para aluno que vai entrar. Pode falar, Jéssica. Bom dia a todos. Eu só queria, assim, deixa eu entender um pouquinho melhor quem que eu vou trabalhar o livro 4 e 5. O livro 4 e 5 vão trabalhar a continuidade do projeto. Então, os estudantes que já participaram do projeto no primeiro semestre e continuam elegíveis, eles vão dar continuidade. Alguns estudantes, eles vão passar já pelo volume 3, e aí, consequentemente, depois do volume 3, vão trabalhar o 4 e o 5. Ah, sim. Pode ser que eu chegue até o volume 5, não é que eu tenho já hoje elegível, porque aqui no meu tá até o volume 3. Então, eles vão finalizar o 3, finalizando tem tempo, eles vão iniciar o 4, mas pode ser que eu não chegue no 5. É isso. É isso mesmo. Uma construção. Então. Obrigada. Isso mesmo. Tá? Lembrando, quem vai fazer, então, resumindo, tá, gente, essa parte. Quem vai fazer a avaliação diagnóstica nesse momento? Aluno que já continua no projeto, que está elegível na final. Eu caí. Voltei? Deixa eu colocar aparecendo aí. Então, ele vai continuar da onde ele parou, tá? Então, ele vai passar volume 1, volume 2, volume 3, e antes era só até o 3. Agora, ele vai passar pelo 4 e pelo 5. Tem até o volume 5 para ele ir nesse segundo semestre, mas vai dar continuidade. Alunos de sexto e sétimo anos que vocês perceberem que precisa participar do projeto professor tutor, ele vai fazer a avaliação diagnóstica agora de 4 a 8 de agosto. Nós não... Agora voltou o som? Está todo mundo me ouvindo? Sim? Sim. Ouvi. Então, eles farão essa avaliação diagnóstica, certo? Sem listinha de elegíveis. A única escola que vai receber a lista dos alunos para fazer a avaliação agora de entrada do segundo semestre é a Escola João Queiroz. O restante, vocês que vão
perceber, né, quais são esses estudantes que vão entrar agora no projeto. Apenas estudantes de sexto e sétimos anos. Oitavos e nonos é só os que já estavam no projeto. Certinho, gente? Deu para entender? Vou passar aqui para o próximo tópico. Quem tiver dúvida, falem, por favor, tá? Isso. Continua da onde eles pararam, tá? Se os estudantes pararam ali no volume 2, continua. Volume 3, continua. E aí eles vão evoluindo até o volume 5. Reorganização das turmas, tá? Do primeiro semestre. Eu posso reorganizar essas turmas? Posso. Tá? Se vocês perceberem que eu preciso reorganizar ali os volumes por turma, pode reorganizar. Porém, vocês precisam, se eu for remanejar aluno de turma, ele estava, por exemplo, na turma de língua portuguesa, na turma 1, e ele vai para a turma 2, porque eu vou reorganizar ali os volumes, vou reorganizar os estudantes, eu preciso anotar, registrar qual era a turma que ele estava anteriormente, porque depois nós iremos ter que pesquisar o histórico de aprendizagem desse estudante. Então, se for reorganizar, é necessário reorganizar? Não. É vocês que vão decidir se vocês querem reorganizar, remanejar esses estudantes ou não. Pode permanecer do jeito que está e só ir entrando estudantes novos nessas turmas, tá? Então, se caso vocês forem remanejar um estudante de uma turma para outra, precisa ter o registro, anotar certinho qual era a turma de origem dele. Ficou claro isso, gente? Porque depois vai precisar rastrear o histórico dele no projeto. Então, precisa saber que ele era da LP1 e ele foi para a LP3, por exemplo. Tá? Só isso, mas pode sim, tá? E aí é a escola mesmo que vai fazer esse processo de enturmação, tá? Ou reenturmação, no caso desse remanejamento. Continua dessa maneira, pode, mas precisa anotar certinho qual era o primeiro semestre, em qual turma ele... Ah, eu posso acompanhar o volume que veio do diagnóstico, então eu vou dar, por exemplo, a Bárbara, né? A Bárbara, ela estava ali, ela terminou comigo, ela estava no volume 2. Aí ela fez a avaliação diagnóstica de saída final, e aí deu que ela estava ali no volume 3, que ela já pode ir para o volume 3, porque a diagnóstica, ela dá esse parâmetro certinho. Ela pode começar do volume 3? Pode, tá? Se a diagnóstica deu que ela evoluiu ali para o volume 3, e você, como professor, acha mesmo que ela evoluiu, então pode. Agora, se deu que ela é 3, mas puxa vida, eu gostaria de dar um reforço para ela ali na 2, que eu acho que vai avançar na aprendizagem, pode também. Aí fica a critério do professor, porque vocês que conhecem os estudantes. Mas pode seguir. Por exemplo, nós temos bastante professores novos aí, né, principalmente de matemática, que estão entrando agora e que não conhecem os estudantes. Daí pode seguir o que está na linha diagnóstica, sem problema nenhum, que vai ser certinho. De que forma que pode ser feita essa reenturmação, esse remanejamento, né? Que você está perguntando. Então, eu tenho que localizar o estudante que estava, por exemplo, na turma 1, eu desenturmo ele e enturmo ele na turma 2, por exemplo. Então, eu tiro ele de uma e coloco na outra. Então, eu vou lá na sede, desenturmo e reenturmo ele novamente na turma que eu quero, tá? Então, tudo isso é feito lá na sede, na sede do professor tutor. Lá tem certinho. E aí, o material que a gente vai enviar para vocês tem todos os tutoriais, a gente manda novamente lá no grupo, tem certinho como fazer isso. Mas o coordenador, ele já sabe fazer essa
em turmação, tá? Tanto como tirar o estudante, como colocar. Certo? Mais alguma pergunta, Bárbara? Muitos alunos farão avaliação de oitavos e novos. Isso. Nas demais escolas não podem ter novas participações para os alunos de oitavo e nono. Gente, perdão, esse chat tá com problema. Eu já vi digitação aí distorcida e vi que a minha agora também saiu toda distorcida, tá? Então, a Bárbara já reforçou, tá bom? Com relação a alunos de oitavos e nonos anos. Nós não teremos novas enturmações de alunos de oitavos e nonos anos, tá bom? Com exceção da João Queiroz. Só lá que vai poder ter nova enturmação de aluno de oitavo e nono ano. As novas enturmações para as outras 9 escolas serão somente para alunos de sexto e sétimo, tá bom? Caso haja alguma situação muito pontual de aluno de oitavo e nono ano, vocês nos procurem particularmente para nós conversarmos e estudarmos a situação, tá? Mas coloquem como regra isso que a gente acabou de falar, tá? Perfeito. Aqui vai falar um pouquinho da avaliação diagnóstica, eu vou passar rapidamente, tá? E aí, lembrando que a gente deixou esse material bem robusto, que é para vocês terem depois mais informações. Então, a avaliação adaptativa, então é para a informação e alocação dos materiais, identificar as necessidades dos estudantes e o volume adequado para eles, e a gente também tem o impacto do projeto Professor Tutor, porque as avaliações diagnósticas, elas também servem para identificar a evolução desse estudante, como ele entrou e como ele vai sair do projeto, tá? Toda essa evolução do estudante. E aí, para realizar essa avaliação diagnóstica, ela é simples, né? Então, entra ali, o professor não precisa fazer nada, já vai estar disponível para os estudantes lá na sala do futuro, e essa avaliação entra na sala do futuro, o estudante vai ter o card do professor tutor e já vai aparecer a avaliação para ele fazer, e ela é adaptativa, ou seja, ela tem aqui, eu vou passar no próximo slide, que vai ter essa ilustração. Tem uma pergunta antes aqui. Nós, professores, só conseguimos ter na evolução, certo? Olha, eu não tenho certeza se liberaram para o professor fazer enturmação. Depois a gente precisa verificar. O coordenador, eu tenho certeza que ele consegue, tá? Depois tem que dar uma olhadinha no perfil do professor e o seu perfil, quando você entra na sede que tem a evolução, se tem o menu também escrito em turmação. Se tiver, você também consegue ajudar. Então, eu não tenho certeza, porque eles mexeram bastante na sede agora, e eu não sei se o perfil do professor consegue enturmar. Mas é só você entrar com o seu coordenador e verificar se você consegue ter se tem lá o menu de enturmação. Se não, é só entrar com o perfil do coordenador. O coordenador eu tenho certeza que tem. Então, a avaliação diagnóstica, por que ela chama adaptativa? Porque ela tem níveis, tá? Então, ela vai começar no nível, por exemplo, aqui do terceiro ano, que é um nível um pouco mais difícil. Então, ele vai acertando. Então, o exemplo que está aqui. Eles vão entrar aqui com o nível do terceiro ano, ele acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira. Aí ele errou aqui a quarta do terceiro ano. Aí, na próxima questão, ele já vai descer um pouquinho o nível de complexidade. Ele foi para uma questão de segundo ano. Ah, ele acertou a primeira, aí ele vai ter certeza, para ter certeza se ele está naquele nível. Aí ele errou, outra do segundo ano. Aí ele vai descer para o primeiro ano, que é o volume, certo?
o volume 1, que ali faz a correspondência. E aí ele errou 2 do volume 1, então ele vai permanecer no volume 1. Já um outro estudante, ó, ele começou do 3º ano, ele acertou 3, aí ele passou uma para 4, aí ele acertou todas. Ou seja, então ele vai passando o nível, aí ele acertou todas do 4º, vai acertar todas do 5º volume, e assim por diante. Então ele faz esse parâmetro para ver realmente em qual nível, volume o estudante está. Então, mesmo que ele chute, ele chutou e acertou, mesmo assim, essa avaliação ela ainda vai ser válida porque ele vai fazendo essa verificação. Por isso, cada estudante é uma avaliação única, elas não são iguais. Tá? Pode até ter que tenha uma questão ou outra igual para um aluno ou outro, mas conforme a evolução deles, são questões diferentes. Inclusive, números de questões vão ser diferentes de um aluno para o outro, porque ele vai fazendo essa verificação até ter essa coerência para ver em qual volume ele está. Tem pergunta, Bárbara? Eu consigo até internar, não consigo colocar as atividades para o aluno e eu me empreguei. O tema não me permite. Está liberado, mas quando eu vou colocar as atividades. Tá, do Genival eu entendi, porque falou que está liberado para a professora enturmar, certo? E desenturmar. Da Noemi, eu não entendi que atividades é essa. Você pode explicar melhor? Você está se referindo à tarefa? Não entendi qual é a atividade. Daí, se você puder explicar melhor, agradeço para a gente entender. A tarefa, a gente já vai falar de tarefa já já, tá? Tenho aqui uma tela específica de tarefa, e vai ficar mais didático. Posso só? Só lembrando, tá, gente? Tarefa é diferente de enturmação. Nós estávamos falando de enturmação, embora as duas situações sejam na sede, né? E o tarefa, depois o aluno vai pela sala do futuro. É isso, né, Milene? Tá. Não, ela quer dizer, mas a questão é que o sistema não me permite depois da internação. Da enturmação. Dessa internação. O chat está distorcendo, gente, as palavras, a gente não sabe por quê. Tá? Depois da enturmação, então, acho que é aquele caso, Milene, de que o aluno não foi enturmado, foi colocado o professor, que tem que criar a turma. Gente, é todo o processo que foi feito lá no início do ano, tá? Tem que criar a turma, tem que enturmar o aluno direitinho, aí tem que associar o professor àquela turma, só depois daquilo, né, desse processo que o professor passa a ter os acessos liberados. Então, isso tem que ser conversado com a coordenação e com a direção da escola, tá? Aí, se realmente o processo estiver todo correto, ainda assim estiver dando problema, aí podem nos procurar. Mas o processo é o mesmo desde o início do ano. Eu já sei o que ela está querendo dizer. Depois que você reenturmar o estudante, você tem que liberar para ele qual volume que ele se encaixa na avaliação diagnóstica de entrada. Então, toda vez que a gente muda o aluno, mesmo se a gente mudar ele de turma, é como se ele fosse um aluno novo. E aí nós temos que ir lá e registrar a evolução dele, registrar a avaliação diagnóstica de entrada. Lembra que a gente tem que fazer isso todas as vezes que tem alunos novos? A gente precisa ir lá e colocar que volume que ele está. É por isso. Daqui a pouquinho eu entro aqui para mostrar para vocês. Então, se eu mudei o aluno, se o aluno é novo, ou se eu mudei ele de sala, de turma, é como se ele fosse um estudante novo. Então, eu tenho que colocar o registro da avaliação de entrada dele, tá? É por isso que não vai a tarefa, ele fica até desabilitado. Então, por isso que a gente precisa também
ficar atentos a isso, aquele registro de avaliação de entrada, que a gente coloca lá na sede mesmo. Tá? Depois, se der um tempinho, eu mostro como que faz isso. Porque depois que fizer a avaliação diagnóstica adaptativa de entrada desses estudantes do segundo semestre, nós temos, aí vai indicar que volume ele está, eu tenho que ir lá na sede e depois que eu enturmei esse estudante, que está tudo certinho associado ao professor, eu tenho que colocar, registrar no tiquezinho lá, né? Eu tenho que selecionar a avaliação de entrada lá na sede e colocar qual volume que ele está, que ele vai partir de qual volume. Para depois, aí ele fica habilitado na evolução que vocês preenchem, tá? Esse é o problema quando some aluno, quando o aluno fica desabilitado na turma, lá na evolução. É só a gente ir lá na avaliação de entrada e habilitar qual volume que ele está. Aí ele já aparece para o professor. Depois eu mostro, tá? Para a gente não confundir. Então, depois que fez a avaliação diagnóstica de entrada, ou se eu mudei o aluno, porque ele vai ser considerado um aluno novo, eu tenho que fazer esse registro lá na sede, o registro da avaliação de entrada dele. Qual volume ele está, para depois eu conseguir preencher a evolução. Certo? Então, deve ser por isso que não está aparecendo a tarefa. Aqui é a atividade. Continuamos a trabalhar com o material coruja da mesma maneira, tá? Então, eu trabalho de forma linear com esse material coruja. Então, eu sigo os eixos e sigo os níveis, vermelho, amarelo, verde e azul. Não posso voltar, nunca posso voltar, gente. A gente nunca retrocede, tá? Principalmente para a gente registrar a avaliação, a evolução do estudante. Então, sempre eu vou do eixo 1, do nível vermelho, amarelo, verde e azul. Eu posso, em uma semana, o aluno evoluir aqui de nível rapidinho? Pode, tá? Evoluir, ele até pode, sempre de forma coerente, é claro, que o aluno não vai evoluir, ele estava no eixo 1, ele já vai passar para o eixo 4, certo? Tem muita coisa, tem que ser coerente. Mas de nível aqui, o aluno até pode evoluir mais rápido, porque dependendo do conteúdo que está sendo abordado ali, ele pode evoluir já do vermelho passar para o verde, tá? Em 2 aulas, isso pode acontecer sim. Tá? O que eu não posso nunca é voltar. Se ele estava ali no eixo 2, no verde, eu não posso voltar, retroceder para o vermelho e nem retroceder para o eixo 1, por exemplo, tá? Porque aí isso fica incoerente eu voltar. O que o aluno pode é ficar empacado, tá? Em uma semana ele fez a tarefa e ele não foi bem naquela tarefa, você viu que ele não evoluiu, na outra semana você vai trabalhar os mesmos aspectos aqui, vai fazer adaptações e ele vai fazer a mesma tarefa. Por quê? Para saber se ele evoluiu ou não, certo? Se alguém depois tiver alguma dúvida sobre a utilização do material, é só entrar em contato conosco, tá? E a gente trabalha com ele de forma mais específica. A tarefa, então, é de suma importância. Precisamos da tarefa. Ela tem 2 objetivos. O primeiro é para nós termos esse diagnóstico se o aluno ele entendeu até aquela etapa ou não. E aí vocês têm um relatório, os professores têm todo o relatório da tarefa. E também a tarefa ela é o indicador do andamento do projeto para a SEDUC, por exemplo. Tá? Então, nós temos esses 2 objetivos da tarefa e ela é de suma importância para dar andamento no projeto. E aí nós temos a tarefa e vocês só a escola João Queiroz, que vai trabalhar com material Horizonte, então a maioria aqui, né, nós vamos ficar só com material Coruja. E aí nós temos o acesso, que é pela Sala do Futuro, e aí ele realiza uma tarefa por semana. E aí nós temos que reservar a aula da tarefa, tá? Eu vou dar um exemplo certinho de que é preciso deixar a aula certinho, uma aula só para eles realizarem a tarefa.
Quando que eles realizam a tarefa? Nas aulas do professor tutor, nas aulas do professor tutor. É na aula que ele vai reservar, que ele vai fazer a tarefa. Por isso a importância também da equipe gestora, dos coordenadores, realizarem essa organização de equipamento, tá? Que fique tudo organizado no horário, que os professores, tutores tenham acesso aos computadores, né, para eles realizarem essa tarefa em aula, tá? Eu vou dar aqui tem um exemplo, tá, das tarefas, que aí eu vou passar rapidamente, depois quem tiver dúvida é só conversar com a gente. Temos o BI de acompanhamento dessa tarefa do BI. Lembra que eu falei da importância? Que também, além do registro diagnóstico de aprendizagem dos estudantes, da evolução dos estudantes, também é um indicador da evolução do projeto, para ver se esse projeto está sendo eficaz ou não, se os alunos estão evoluindo ou não. E aí nós temos o BI do professor tutor com todos os registros, tá? E aí, alunos ativos aqui quer dizer alunos que realizaram a tarefa. Se o aluno não realizou a tarefa, vai dar aqui como ele não está, como não está ativo, que o projeto não está funcionando. Por isso que nós insistimos bastante nessa sistematização para realizar a tarefa. Aqui que tem que ficar verdinho, tá? A nossa coluna, o nosso farol, é essa coluna de números de alunos ativos. Como que fica alunos ativos aqui? Ele realizou a tarefa semanalmente, ok? É esse aqui o nosso farol. Então, precisa realizar a tarefa, gente. Vou dar um exemplo aqui do horário, tá? Se o seu horário não está coerente com o que nós estamos pedindo, então, por gentileza, é momento de refazer esse horário, certo? Então, aqui eu dou um exemplo de horário. Então, nós temos aqui aulas de língua portuguesa. Nós temos 4 aulas aqui semanal, vou pintar isso daqui. Então, aqui, ó, ele tem aulas às segundas-feiras, essa turma 1, tá? Segunda-feira, quarta e quinta-feira, tá? 3 aulas aqui, semanais. Então, na segunda-feira, ele vai lá, trabalha com material coruja, que está lá adaptando, trabalhando com o estudante. Na aula da quarta-feira, também trabalha com material coruja. E na quinta-feira, ele tem uma aula, que é a aula para realizar a tarefa, tá? Essa aula da tarefa, ela tem que ser isolada, só tem que ser uma aulinha aqui, não pode ter dupla. Eu até poderia ter aula dupla na segunda-feira aqui, tá? Poderia ter na segunda-feira a aula 1 e a aula 2, mas a terceira aula tem que ser separada, é só a aula de tarefa. Por quê? Porque aqui eu vou ter que fazer o registro da evolução do estudante lá na sede. É só quando eu vou e coloco, faço esse registro da evolução, que eu vou colocar em qual volume, em qual eixo, em qual nível o estudante parou, é que vai disparar a tarefa automaticamente para o estudante. E aí, para eu conseguir preencher, o professor conseguir preencher onde cada estudante parou, ele precisa de um tempinho. Eu não consigo dar uma aula, já preencher lá na sede para ele já fazer a tarefa. Não tem como fazer isso, tá? Aí o projeto vai ficar prejudicado. Então, a última aula da semana, ela precisa ser isolada e precisa ser da tarefa. Tudo bem, gente? A gente está retomando esse aspecto, que é muito importante, e nós iremos monitorar isso para que dê andamento no projeto de forma correta. Isso. A Bárbara está dizendo aqui, ó. Qual o momento que eu registro a evolução do estudante? Na penúltima aula, tá? Então, logo depois da primeira aula, tem a primeira, tem a segunda, terminei essa aula aqui da LP1 com essa turma, aí eu faço o registro já aqui na quarta-feira, após a aula, já faço a evolução dos estudantes. Mesmo porque demora um pouco para disparar a tarefa. Dependendo do fluxo,
ali da sala do futuro, do CMSP, que é o gerenciador de atividades, pode demorar um pouco para essa tarefa chegar para os estudantes. Então, a gente tem que garantir que o professor consiga também ter esse tempinho de realizar essa evolução do estudante, de preencher, porque nós estamos falando de várias turmas, né? Então, precisa ter essa atenção e preencher antes para que dê tempo para eles realizarem essa tarefa aqui. O professor acompanha essa tarefa dos estudantes, tá? Não é uma prova, não é uma avaliação, é a tarefa que faz parte ali da aprendizagem. Então, o professor vai acompanhar os estudantes realizando essa tarefa. Perfeito? Vou dar aqui um exemplo, ó. Inclusive quando para a presença, para a frequência, e também quando tem feriado, tá? Então, quando tem feriado, se bem que agora a gente tem pouquíssimo feriado, né? Quase nenhum, esse segundo semestre, porém a gente tem que garantir a tarefa, tá? Se o meu feriado caiu aqui na quarta-feira, eu vou fazer a aula coruja aqui, faço a evolução dos estudantes para que ele consiga fazer a tarefa na quinta, por exemplo, tá? Ou se eu tive feriado na segunda, eu dou a aula na quarta, faço a evolução com uma aula só do material coruja e faço a tarefa. Se o feriado foi na quinta-feira, segunda-feira eu trabalho com material coruja e na quarta eu faço a tarefa, certo? Então, minha prioridade é o quê? A tarefa. Ficou claro isso, gente? Se não, o andamento do projeto vai ficar falho, bem, porque é esse o sinalizador para a equipe da SEDUC do andamento do projeto, se ele está dando certo ou não. Aí, exemplo de frequência, que a gente tem que ficar atento. Se o aluno veio aqui na segunda-feira, por isso que toda aula o professor tem que ficar atento e saber em que momento o aluno parou, tá? Em qual eixo, em qual nível. Porque é o caso dessa aluna aqui, ó. Ela veio na aula da segunda-feira, ela faltou na aula da quarta e ela veio na quinta. Então, ela vai realizar a tarefa. Porque daí o professor tem que saber que ela não veio na quarta, mas ele sabe onde que ela parou na quinta. Por isso que é importante o registro de onde o professor parou, de onde o aluno parou, todas as aulas. Tá? E aí ela fica com presença, porque ela veio em uma aula do Coruja aqui. E aí ela realiza a tarefa. Esse é o exemplo. O exemplo 2, ó. Essa aluna, ela faltou na aula da segunda-feira, mas ela veio na aula da quarta. Então, ela fica com presença e ela faz a tarefa. E o outro exemplo, se ela faltou na primeira aula, faltou na segunda aula, ela vai ficar com falta, porque eu vou registrar. Lembra que é a penúltima aula que eu registro? Inclusive, frequência? Ela vai ficar com falta lá. E aí, ela tem como registrar? Ela tem como fazer a tarefa? Não, porque eu não soltei a tarefa para ela. Não sei onde ela parou. Então, nessa aula que os outros estudantes vão fazer a tarefa, ela faz ali o material coruja, certo? Na aula da tarefa, ela vai fazer ali dar andamento no material coruja, porque ela faltou nessas duas aulas e eu já coloquei evolução lá. Mas ela veio na terceira, ela faz o material coruja enquanto os outros estudantes estão fazendo a tarefa. Perfeito, gente? Deu para entender? Tem pergunta? Deve ser isso. Não podemos pegar todos os feriados. Explicar melhor. No caso, a gente vai priorizar a aula da tarefa. Então, se eu tenho na semana, tenho um feriado, eu vou dar uma aula coruja e a outra aula vai ser a tarefa, tá? Eu tenho que priorizar. Então, mesmo que fica difícil ali, eu tenho que priorizar a tarefa nos dias de feriado, sim. Não posso misturar turma, tá? Tem que ser no dia da turma dele. Então, não posso misturar, não, tá? Não posso mudar dia de turma, colocar a turma que era na quarta ou pôr aqui na terça. Não, tá? Não posso fazer isso, não. Tem que respeitar o dia deles. Não, gente, ó, se faltou no dia aqui da tarefa,
não faz depois, tá? A tarefa, ela é semanal. Ela não pode fazer a tarefa aqui, ó, na segunda-feira. Não vai fazer 2 tarefas na mesma semana. Não funciona assim. A tarefa é uma tarefa semanal. Se ele faltou aqui no dia da tarefa, não tem problema, porque ele faltou, tá? Ele não vai fazer no outro dia, na outra semana, mesmo porque vai expirar. Não vai estar para ele lá, porque ela fica disponível uma semana. A Senise quer falar, pode falar. Aí, gente, a importância de fazer a busca ativa, tá? A importância de fazer a busca ativa, fazer o trabalho de convencimento do aluno, da importância da presença dele, da frequência dele, tá? Trabalhar com ele, né, essa consciência de que ele fez as aulas e que é no momento da aula de tarefa, onde ele vai poder comprovar tudo aquilo que ele aprendeu, bom? Então, reforcem esse trabalho com o aluno para a gente minimizar as faltas. O aluno que faltou no dia da tarefa, sim, faz a apostila, ó, vou voltar aqui, ó, é esse exemplo aqui, ó, ele faltou na segunda, que era coruja, faltou na quarta, que era o coruja, vai ficar com falta lá na evolução do estudante, e ele não vai fazer a tarefa, porque você não disparou tarefa para ele, porque ele faltou nessas 2 aulas, ele faz o quê? O coruja, tá? Ele continua o coruja, certo? Na aula de realizar a tarefa, ele está aqui com o material coruja, certo? Certo. Vamos passar aqui por causa do nosso tempo. Vamos ter formação no planejamento da aula, né, na TPC. Nós vamos ter aqui continuaremos com as formações lá no planejamento de aula da IFAP. Aí nós temos aqui um novo cronograma, porque vai ter as semanas que estarão juntos, língua portuguesa e matemática. Lembra que depois começa a ser quinzenal? Então, aqui nesses dias, nessas semanas, nós vamos ter toda semana, tanto para língua portuguesa e matemática, vão ser junto, tá? Os planejamentos de aula. E vamos ter as reprises, e as reprises das aulas que foram do primeiro semestre, que vão estar lá disponíveis para vocês, elas vão contar como o planejamento de aula normalmente, tá? Vai estar tudo certinho para vocês. Voltou? Aí aqui nós vamos deixar para vocês nessa apresentação certinhos os cronogramas, tá? Aí a partir do dia 25/8 vai começar a ser separado, tá? Uma semana língua portuguesa, outra semana matemática. Aí, por exemplo, nessa semana aqui, que vai ser a TPC específica do projeto Professor Tutor para matemática, o professor de língua portuguesa, ele ou vai assistir ali uma reprise, ou ele pode assistir um outro planejamento de aula de língua portuguesa, por exemplo. Ele escolhe ali o componente, o cardápio, né, desejado, tá? Mas tem que ser lá no... Saiu? Mas tem que ser lá no planejamento de aulas, na EFAP, certo? Aí você escolhe qual é o mais pertinente, o dos que estão disponíveis lá, quando a sua semana não tiver aqui um específico projeto professor tutor. Perfeito? E aí nós temos aqui, então, sistematizando para vocês, tá? Então, retoma as aulas do projeto, e aí os alunos vão retornar do ponto em que pararam, ou conforme os professores têm ali a necessidade, tá? Então, continua com o material coruja. Os alunos que não permanecerão no projeto devem ser desenturmados, os alunos não elegíveis, para dar vaga para os outros alunos, certo? E o trabalho com o material coruja 1, 2 e 3, então continuam
E, no entanto, vamos enturmar novos alunos nessa turma. Então, deve verificar, por exemplo, se esse estudante novo, eles forem elegíveis para o volume 1, 2 e 3, a escola tem que verificar antes se tem material, se tem esses volumes 1, 2 e 3, porque só chegarão novos para a escola o material Coruja 4 e 5, tá? Então, não virão novos volumes 1, 2 e 3. Então, veja aí na escola, o que sobrou de material de volume 1, 2 e 3. Ah, sobraram tantos materiais. Então, alunos novos que contemplem esse material, porque não virá novo 1, 2 e 3, só novos 4 e 5. Tem pergunta? Felipe, vamos fazer ou é para os nossos? Não, todo mundo faz lá no planejamento de aulas, todo mundo vai fazer, tá? Conforme esse novo cronograma, porque eles irão retomar algumas coisas, mas vão ter coisas novas também. Então é para seguir esse cronograma de planejamento de aula, tá? Não haverá lançamento de tarefas? Não, na proximidade, haverá, continua a aula normal, viu, gente? Ó, já está acontecendo as aulas normal do projeto. Então, para os alunos que ficaram, é aula normal com tarefa normal. A avaliação diagnóstica, ela não vai acontecer durante as aulas, tá? O professor vai fazer em outro momento, que não nas aulas que eles estarão com os estudantes. Vai acontecer... Então, a partir de agora, do dia 4, vai ter aula normal e vai aparecer as tarefas certinho, vai contabilizar certinho lá no BI, a partir agora do dia 4. Então, a semana que vem, continua o projeto normalmente, com os estudantes que já estão elegíveis ali, retira os que não são elegíveis, continua com o que estão certinho, dá continuidade, atribui tarefa, que isso é super importante, sim, e a avaliação diagnóstica para novos estudantes vai acontecer em paralelo às aulas que já estão acontecendo, tá? Nós não vamos parar tudo para fazer a avaliação de entrada para os novos estudantes, tá? Continua a aula normal, mas esses estudantes que virão. Porque daí, depois que eles realizarem a avaliação de entrada, que chegar os relatórios, que esses novos vão começar, porque a gente precisa saber que volume que eles estão. E aí, como eles não estão enturmados, não vai prejudicar a escola, tá? agora. Perfeito, é isso mesmo. Como essa semana, né, começou, a gente voltou, então tá certo, estava reforçando, começou. Agora que a semana que vem, a partir da semana que vem, que vai começar de forma sistematizada, com o material e com as tarefas. Perfeito. Pois não, Jéssica, pode falar. Pode falar, Jéssica, você está com a mão levantada? Oi, Milene, deixa eu só fazer uma pergunta. No meu caso, aqui no Dom Lúcio, nós estamos sem professora de matemática. Eu aguardo ela chegar, aguardo o professor chegar para fazer isso, ou eu, no meu perfil, já posso fazer as enturmações, aluno que está no volume 1, volume 2, ou não faço nada? Porque, assim, como a minha professora saiu, lembra que a gente desagrupou todos os alunos? Então, eu já antecipo e faço o agrupamento ou não, aguardo um professor aparecer para dar início a essas aulas? Já pode organizar, já pode criar as turmas, já pode fazer a avaliação diagnóstica para novos estudantes de sextos e sétimos, já deixa tudo organizado, porque assim que a professora entrar, já está tudo organizado para ela, tá? Inclusive, Sim, a diagnóstica pode fazer. Então, assim, eu já deixei organizado. Eu estou perguntando assim, eu já lanço no sistema? Porque se eu lançar no sistema, isso não vai interferir no meu BI, porque não tem ainda esse professor. Então, não vai estar lançando tarefa para aqueles alunos que estão enturmados.
Então, é assim, eu estou fazendo uma outra pergunta. A primeira pergunta é Entendi. deixar organizado, já está tudo organizadinho. Agora, a pergunta é, lanço no sistema já ou não? Não, não, espera ter o professor certo, porque aí deixa tudo organizado, tudo certinho, pode fazer a diagnóstica para novos alunos, mas espera, assim que tiver o professor, aí em turma, porque senão vai ficar como inativos, né? Não tem como lançar tarefa para eles, porque eles não tem como fazer, estão sem professores. Deixa tudo organizado, as turmas, mas deixa para enturmar só quando tiver o professor. Tá certinho, Jéssica, isso mesmo. Tá bom, então, muito obrigado. Tem uma previsão de quando virá esse professor, já que tem uma lista lá na DE ou não ainda? Tem, a Senise vai responder. Jéssica, nós já publicamos ontem a classificação final. Eu pretendo fazer a atribuição para esses novos professores a semana que vem. É que eu estou saindo para a formação hoje de novo, tá? Estou indo para a formação hoje de novo e fico amanhã em São Paulo o dia todo. Já fiquei a semana passada e amanhã também. Então, a semana que vem eu vou tentar fazer essa atribuição, tá bom? Mas nós estamos com o processo adiantado, porque nós tínhamos o nosso cronograma até o dia 5 de agosto para publicar a classificação final, e nós já publicamos ontem. Tá? Então, nós estamos adiantando, conseguindo adiantar o nosso processo aí de atribuição, tá? Aguardem mais um Agradeço, viu, pouquinho Cine? só para fazer. Obrigada. Imagina. Milene, encerrou? Estou sem som aqui. Não, desculpa que a gente estava conversando aqui, é que eu e a Bárbara, a gente precisa participar de uma outra reunião, tá, de entrevistas, então nós vamos sair da reunião, mas a Senise vai continuar aqui com vocês, tá? Eu agradeço desde já e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição, eu e a Bárbara, tá? Podem entrar em contato conosco. Aí só aguardem um segundinho que a Senise vai continuar com a apresentação, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Aí só aguardem um minutinho que já vai dar, a Senise já vai dar continuidade.